A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, tudo bom com vocês? Aqui estamos mais uma vez, então, para adorar e bendizer o nome do Senhor, amém? Então, meus irmãos, hoje nós temos uma palavra para o ler espiritual de cada um de vocês, tá? Nós temos uma palavra na qual o Senhor tem me tocado há dias, mas eu, com preguiça e também um pouquinho de desânimo, não gravei. Mas hoje estamos aqui para gravar porque o Senhor está puxando minhas orelhas e eu estou precisando gravar, amém? Então, para de início, já vamos lá. Abram suas Bíblias aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 9 e versículo 15, que nos diz assim: Disse, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Meus irmãos, em alguns minutos eu quero apenas explanar um pouco essa palavra. Alguns de vocês já podem ter lido, devem ter pregado, devem ter escutado já falar sobre o apóstolo Paulo, né? Um dos apóstolos na qual escreveu mais livros na Bíblia, né? Que no Novo Testamento, a maioria dos livros são dele. Não lembro agora o número certo, mas a maioria é dele. Ele foi um homem temente, ele foi um homem que serviu ao Senhor no momento que ele se converteu verdadeiramente. Amém? Então, meus irmãos, voltando a alguns capítulos atrás, de Atos dos Apóstolos, a gente encontra Saulo. Ele era como eu posso dizer? Paulo, vamos supor que ele era cristão. Ele cria na palavra, mas ele, como posso dizer, meus irmãos, ele era estudioso, ele conhecia a palavra, ele conhecia as leis de Moisés, ele conhecia mais do que nós, mas ele era perseguidor do evangelho. Ah, mas por que ele era perseguidor? Ele não era um apóstolo? Sim, só que ele se tornou apóstolo depois, né, meus irmãos? Porque no início, Paulo conhecia as leis de Moisés, e por conhecer tão bem as leis, porque teve como seu professor o Gamaliel, né? Ele achava que os cristãos estavam invertendo, estavam querendo idolatrar outro Deus, que não seria Deus. Então, mas os cristãos na época, os discípulos, falavam muito da ressurreição de Jesus Cristo, de quando Jesus ressuscitou Lázaro, de quando ele ao terceiro dia o próprio Jesus ressuscitou. E para Paulo isto estava meio que eles estavam distorcendo a palavra. Eles estariam indo contra as leis de Moisés. Então Paulo foi até os deixa eu me achar aqui, meus irmãos. Foi até os sacerdotes e pediu cartas para que ele poderia seguir e prender os discípulos de Jesus. E assim foi, né, meus irmãos? Lá no versículo 1 do capítulo 9, nos diz que Paulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele deflagrava e perseguia em Jerusalém e ainda solicitou as cartas, né, para os sumos sacerdotes das sinagogas para Damasco. Ele foi para Damasco atrás dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Chegando em Damasco, ele e mais alguns, né, que a Bíblia não relata quem estava juntamente com ele, uma grande voz falou com ele. E no capítulo 9, versículo 4, nos diz: E caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né, meus irmãos? Então nós vemos que Deus, ou no caso Jesus, falando com o apóstolo Paulo, ou melhor, Saulo, quem dera Saulo, né? Porque Saulo tinha ido a Damasco para perseguir. Só que nos planos de Deus, Saulo, no caso, estava indo a Damasco porque ali ele teria verdadeiramente um encontro com Deus, né? Chegando a Damasco, Jesus fala com ele, e no momento que Jesus fala,
ele perde a sua visão, né? Então, ele teve que entrar em Damasco com seus soldados que estavam junto com ele. O levaram pela mão, né? Porque ele não conseguia chegar lá até sozinho. Chegando lá, o Senhor fala com um dos seus discípulos, Ananias. Só que Ananias, no versículo 11, nos diz que o Senhor fala a Ananias: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para tornar a ver, né? Só que, meus irmãos, Ananias, ele era obediente a Deus. Mas neste momento que Deus falou com ele, ele questionou a Deus. Porque todos em Damasco conheciam Saulo e sabiam o quanto ele perseguia os cristãos da época, o quanto ele matava, porque muitos dos cristãos, muitos dos apóstolos, os discípulos de Jesus foram mortos pelo voto de Saulo, né? Porque Saulo teve uma das assinaturas que Saulo assinou, né? Era uma das assinaturas que Saulo também assinava para que os cristãos eram mortos. E muitos cristãos, muitos discípulos foram mortos por causa de Saulo. Eles poderiam até ter sido salvos se Saulo verdadeiramente tivesse se convertido. Mas Saulo ainda não conhecia o verdadeiro evangelho, né? Não conhecia verdadeiramente a Cristo. E quando Saulo teve essa visão, o Senhor mandou Ananias ir lá. E Ananias questionou a Deus, mas foi. E no momento que Ananias orou a Deus, as escamas caíram dos olhos de Saulo. E Saulo tornou a ver novamente. A partir de então, Saulo se converteu verdadeiramente ao Evangelho e começou a seguir a Jesus. Então, de perseguidor, ele torna-se perseguido, né? Porque até os próprios discípulos que ali estavam achavam que Saulo tinha chegado até aquele local para prendê-los, para mandar matá-los. Mas, na verdade, Saulo tinha verdadeiramente conhecido a Cristo. E Saulo tinha se entregado à palavra. Então, meus irmãos, aqui como a gente pode ver, né, que Saulo se tornou Paulo, mas ele tinha um chamado, né? Porque Deus queria usar ele no meio dos gentios. Queria ter alguém para que pudesse falar em nome dele no meio dos gentios, no meio dos reis, no meio de pessoas, entendeu? De grande porte, pessoas que tinham poder na época. E como os discípulos e os apóstolos, alguns não queriam, ou digamos que também não tinham certa autoridade e como chegar até lá, o Senhor escolheu Saulo. Por Saulo era conhecedor da palavra, da lei de Moisés, mas ainda não tinha verdadeiramente um encontro. Então ele teve que ter esse encontro com Deus para poder se converter verdadeiramente e poder falar do Evangelho. E no momento que ele voltou a ver, tornou a ver novamente, ele se entregou a Deus e no mesmo momento ele foi cheio do Espírito Santo. Porque isso a própria palavra nos relata, né, meus irmãos? No versículo 30. Não, no versículo 17, irmãos, desculpe. Nos relata que Saulo, no momento que caiu as escamas dos olhos, o Espírito Santo se apoderou dele, né? Então, meus irmãos, quem sabe você é um escolhido do Senhor. Quem sabe Deus tem escolhido vocês para grandes coisas. Mas muitas das vezes vocês estão acreditando em coisas que vocês apenas ouviram, mas vocês ainda não sentiram verdadeiramente. Então eu lhe digo, meus irmãos, se entregue a Cristo. Estudem a palavra, busquem mais de Deus, tá? Porque Deus tem para a vida de cada um de vocês é grande. Não é porque eu estou aqui falando ou porque outras pessoas podem falar, mas o Espírito Santo, ele age na vida de cada um de nós de um modo diferente. Deus tem nos escolhido para pregar o Evangelho, para falar do seu amor, mas cada um tem um jeito diferente de falar, ou no meio de quem vai falar. Porque pessoas podem pregar no meio de doutores, outros irão pregar em presídios, outros em hospitais, outros até mesmo nas praças, onde tem pessoas pobres, mendigos. Mas cada um tem seu chamado. E Deus tem escolhido você para pregar o Evangelho. Você para falar do amor dele. Você pode ser perseguido. Mas quem está te perseguindo, um dia vai olhar para a sua vida. E vai ver Deus agindo através de você. E de você
e ele de perseguidor se tornará perseguido também, porque ele irá atrás de você e fará as obras que o Senhor Jesus deixou para vocês fazerem. Então, meus irmãos, fiquem com Deus. Sei que muitas vezes todos somos falhos e eu posso ter tido alguma falha neste vídeo, mas que o Espírito Santo possa abençoar cada um de vocês e que no momento que vocês abrirem suas Bíblias para estudarem, vocês possam, o Espírito Santo pode dar a revelação certa para vocês. Amém? Então, se inscrevam no meu canal aí, deixe seu link, nos ajude a divulgar essa página, porque não é para me engrandecer, mas sim para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Amém?